modernismo é um estilo surgido no início do século XX, no contexto político entre as grandes potências europeias, o que causou as duas guerras mundiais. Nesse período, ocorreram também avanços tecnológicos e científicos, o que acabaram caracterizando a vida moderna. No Brasil, a República Velha chegava ao fim, para dar início à Era Vargas. O modernismo é caracterizado pelo seu caráter transgressor, antiacadêmico e nacionalista. No Brasil, ele é dividido em três fases distintas, que juntam e englobam o período de 1922 a 1978. Conta com autores como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Graciliano Ramos. No contexto político brasileiro, a República Velha chegava ao fim, com os movimentos tenentistas, na década de 20, que contavam com militares que estavam descontentes com o governo atual. Em 1924, a colônia Prestes, que tinha ideias comunistas, iniciava sua marcha para chamar a população para se revoltar contra as elites. Em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil estava em uma crise extrema por conta da sua exportação de café. No ano seguinte, com a perda das eleições de Getúlio Vargas para Júlio Prestes, devido a uma suposta fraude, o presidente Washington Luiz foi disposto por um golpe de Estado e Getúlio Vargas tomou o mandato por um tempo. O modernismo é dividido em três fases ou gerações. A primeira geração, de 22 a 30, tem início com a Semana da Arte Moderna, em 22, e conta com características regionalistas e o nacionalismo crítico. A segunda geração, de 30 a 45, conta com características sociopolíticas e o mundo contemporâneo. A terceira geração, também chamada de pós-modernismo, compreende as obras literárias entre 45 e 78. A primeira fase do modernismo começa com a Semana da Arte Moderna. Também conhecida como a fase heróica, essa fase é marcada pela tentativa de solidificação do movimento renovador e pela divulgação de ideias e obras modernas. Dessa fase a gente pode destacar Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. A segunda fase é conhecida como a fase de consolidação. Aqui o romance brasileiro começa a se destacar por fazer análises críticas à atualidade. E os ideais da primeira fase se consolidam, que começa a mudar a linguagem artística que se une a temáticas nacionalistas. É na segunda fase também que surge Carlos Drummond de Andrade. Na terceira fase do modernismo, ela é marcada por questões urbanas, intimistas e regionalistas. E o mundo, nesse período, foi marcado pela redemocratização do Brasil, o fim da Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Nesse período, a gente pode destacar escritores como Ariano Suassuna e Clarice Lispector. Eles tinham uma postura mais equilibrada e séria, sendo até chamados de neoparnasianos. Bom, eu irei falar sobre a vida de Manuel Bandeira. Em 19 de abril de 1886, nasce Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, vindo de Recife, Pernambuco. Ele era filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de Francelina Ribeiro. Ele foi um dos maiores representantes da primeira fase do modernismo. Ele explorava diversos temas, como a paixão pela vida, o erotismo, amor, a morte, coisas do cotidiano e a infância. Seus estudos tiveram início em Recife, porém, aos seus 16 anos, se mudou com a família para o Rio de Janeiro e que acabou estudando no Colégio Dom Pedro II, em que tempos depois se formou em letras. Em 1903, ingressou na Faculdade de Arquitetura, porém, abandonou para cuidar de sua saúde. 10 anos depois, ainda doente, viajou para a Suíça para poder tratar de sua doença.
Após um ano, volta para o Brasil e decide focar na sua verdadeira paixão, que era a literatura. E com o passar do tempo, tornou-se professor de literatura, tanto da Faculdade Dom Pedro II e da Faculdade Nacional de Filosofia. Por fim, Manuel Bandeira foi a falecer no Rio de Janeiro, vítima de hemorragia gástrica, no dia 13 de outubro de 1968. Bom, hoje eu vou falar sobre o papel de Manuel Bandeira no movimento literário. O escritor começou na poesia parnasiana, mas ficou marcado na literatura pela sua atuação modernista. Manuel Bandeira publicou uma vasta obra até sua morte, desde contos, traduções, críticas literárias e poesias. Junto ao movimento literário do modernismo, colaborou com algumas publicações em algumas revistas, como Claxon e a Antropofobia. No segundo dia da Semana de Arte Moderna, seu poema Sapos foi lido por Ronald Carvalho. Eu vou falar sobre algumas das obras de Manuel Bandeira. A primeira delas é A Cinza das Horas, foi o primeiro livro de Manuel Bandeira e é marcado pelo tom fúnebre e traz poemas parnasiano-simbolistas. São poesias compostas durante o período que ele tinha ficado doente e, segundo Manuel Bandeira, quando ele publicou esse livro, não tinha intenção de começar a carreira literária. Ele desejava apenas dar-se a ilusão de não viver inteiramente ocioso. O eu lírico vivencia o ato de morrer à medida que descreve sua agonia em seus versos, que são seu sangue. O segundo que eu vou falar é Carnaval, e ele foi publicado em 1919, é o segundo livro de poemas dele, e na obra ele faz uso do verso livre, por isso os modernistas viram em Manuel Bandeira um precursor do movimento modernista. Em Carnaval temos ainda o início da libertação das formas fixas e a opção pela liberdade formal, que se tornaria uma das marcas registradas da sua poesia. E o terceiro e último que eu vou falar é O Ritmo Dissoluto. E essa obra foi publicada em 1924, na segunda fase modernista, onde o título já indica ser um livro interligado ao espírito modernista. Mostra a escolha de Manuel Bandeira pelo comum e pelo habitual como matéria poética. Na obra prevalece o verso livre e a procura da dissolução da cadência rítmica tradicional. O ritmo dissoluto surgiu na nova estética, onde inseriu motivos e termos tribais na literatura. Nesse livro percebemos que o poeta vai se entregando às ideias modernistas, como na obra Carnaval. Joselino do Rego, romancista e jornalista. Nasceu no Engenho, na Paraíba, em 3 de junho de 1901 e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1957. Ele viveu sua infância na propriedade de sua avó materna, no Engenho, como um fato que se tornou memorável em suas obras, nas quais frequentemente citava a vida no Engenho. O autoritarismo dos senhores de Engenho e a decadência da estrutura econômica, voltado ao ciclo da cana-de-açúcar, que foi um dos principais temas para suas obras, como Menino do Engenho, Usina e Fogo Morto. Em 1926, foi nomeado promotor público em Minas Gerais, mas preferiu ir para Alagoas para ser fiscal de banco, onde conheceu outros autores, com os quais formou a geração do regionalismo de 30 e tentou, sem muito sucesso, publicar seu primeiro romance, Meninos do Engenho, até que o editor aceitou, desde que Joselin arcasse com suas despesas. O livro foi publicado em 1932 e esgotou-se rapidamente, tendo um grande sucesso. O Menino de Engenho foi o primeiro romance
do escritor paraibano José Lins do Rego, cuja publicação foi no ano de 1932. É também a obra inaugural do chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar, seguido por Doidinho e Banguê, que acompanham a trajetória do protagonista Carlinhos até a sua vida adulta. Esse livro conta a história de Carlos de Melo, o Carlinhos, um menino que, após ver a sua mãe sendo assassinada pelo pai, é levado pelo tio ao interior paraibano, ao engenho Santa Rosa, de propriedade de seu avô, o coronel José Paulino, onde passa a ser cuidado pela irmã de sua mãe, a tia Maria. Menino de Engenho é uma novela regionalista da segunda fase do modernismo brasileiro. É revestido de sentimentos memorialistas e de um clima de saudosismo. A narrativa de José Lins do Rego adota uma linguagem que, apesar de ser caracteristicamente coloquial, é simples e direta. A obra é estruturada em 40 capítulos, relativamente curtos, que desenvolvem essa história de forma episódica, ou seja, cada capítulo é distinta da outra. A narrativa se passa pelo processo de decadência dos engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. A obra também vai abordar temas como cangaço e o fim da escravidão. Fogo Morto é considerada a obra-prima de José Lins do Rego. A história vai se dividir em 3 partes, e em cada parte terá um personagem principal. Na primeira parte, se conhece o mestre José Amaro. O mestre José Amaro é um celeiro e tem uma personalidade muito amarga. Na segunda parte do livro, se conhece o Lula de Holanda e o engenho Santa Fé. E na terceira parte, se conhece o capitão Vitor. Fogo Morto representa a decadência de uma organização econômica e social, o engenho, através dos 3 personagens principais, separados em cada parte da obra.